É tudo sobre o amor, reflexões sobre a vida, autoconhecimento, relações e propósito à luz de Vedanta, com a professora Isadora Ferraz. Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Olá a todos. Então a gente está nesse ciclo de áudios cujo tema é a mãe. E a gente vai falar hoje sobre uma expressão que eu utilizei outro dia com uma paciente minha e que eu acho que ela é uma expressão que vem bem a calhar quando a gente pensa em a mãe que existe em nós, que é um local que a gente chama de a força inabalável da mãe. Esse local da força inabalável da mãe é um local que faz com que a gente desperte uma força como se fosse um felino, né? Uma leoa, uma onça, né? Que faria qualquer coisa para defender a sua cria. Ela é mais facilmente despertada nesse local de mãe, né, de uma criança pequena? Claro que sim, porque existe uma programação natural da ordem divina para isso, né? Mas não apenas e necessariamente, né? A gente pode também defender um animal, né, na rua, a gente pode defender uma pessoa que a gente nem conhece. Algumas pessoas têm um senso, né, de justiça muito apurado. Eu que já fui advogada, me lembro, né, e ainda sinto bastante isso em mim também, da defesa do que é correto, dos valores, do que é justo, né? Defesa daquele que é mais vulnerável também, né? Então isso pode ser, vamos dizer, acessado também em outras situações que não apenas no papel de mãe, né, de uma criança pequena. Mas existe um local onde a gente tenta não se abalar com as adversidades, e a gente pode chamar isso dessa expressão, dessa inabalável força de mãe, né? E nesse local a gente contribui com o nosso máximo, né? A gente vai se doar, né? Mas uma coisa muito importante nisso, e isso é onde às vezes a gente se perde, é porque quem tem essa força, né, acaba muitas vezes contribuindo com o risco de querer mudar as pessoas. É como se fosse a faca de dois gumes, né? O outro lado da moeda. Ou seja, num lado da moeda eu tenho uma capacidade, uma força inabalável, uma força de trabalho, uma capacidade de contribuir, de servir, de me dar, mas isso vem no outro lado da moeda com um controle. E nesse local acaba acontecendo que eu posso ter um ímpeto de que as coisas não sejam como elas são, mas elas são, né? Elas não vão deixar de ser. E as pessoas muitas vezes também não vão deixar de ser quem elas são. Então eu posso contribuir não para mudar as pessoas, né? Ou seja, é aquela expressão: eu vou doar, mas não cobrar. Outro dia, né, com o falecimento do Silvio Santos, eu vi uma entrevista da Dercy Gonçalves e do Silvio, né, muito interessante, em que a Dercy fala assim: eu percebi, e ela contava que ela estava fazendo um tratamento, né, pelo jeito, né, com psicólogo também e com psiquiatra, e ela conta assim: eu percebi que eu estava, até ela usa a expressão, né, usando a expressão que ela mesma usou, que eu estava esclerosando, o médico falou, mas eu percebi de início. E ela coloca que ela estava esclerosando porque ela estava doando muito e cobrando muito. E aí, olha que interessante, é justamente isso que a gente não quer. A gente quer que a gente realmente se doe, que a gente contribua, mas sem ter essa moeda de troca, né? Dessa cobrança. Então ela falava: aí eu percebi que eu me doava, mas eu cobrava. Então não que a gente quer se doar pouco nessa vida, não, a gente quer se doar bastante, né? Porque a gente veio para cá para contribuir, mas a gente quer tentar evitar, né? E observar quando a gente está cobrando, certo? E quando a gente ajuda, né, uma pessoa, quando a gente coloca essa ajuda, também a gente tem em conta que a gente quer ajudar, mas não para mudar essa pessoa e também não para receber a gratidão dessa pessoa. Porque esses são dois pontos onde a gente se perde, né? A gente se perde nesse local que é um lado meio que da vaidade da pessoa e do controle da nossa mente, quando a gente quer mudar a pessoa para que ela seja aquilo que a gente pressupõe que ela deveria ser. E primeiro que às vezes a gente não sabe, e segundo que às vezes não é possível, e não é a história dela, essa é a nossa história, não a da outra. E ao mesmo tempo que a gente quer mudar para que ela seja aquilo que a gente gostaria, um outro lado onde a gente se perde é quando a gente quer esperar
essa gratidão da pessoa. E às vezes ela também não pode dar essa gratidão pra gente, porque ela não se conecta com essa energia da gratidão por vários motivos, porque ela não tem essa conexão com a gratidão, ou às vezes porque ela não sabe dar, né? Então pessoas que não sabem dar, não sabem receber, certo? Então assim, só que a gente não sabe se esse é o caso dela ou não. Então assim, a gente aprende a dar, se o nosso caso é esse, que a gente não sabe receber, também para poder aprender a dar, né? Então lembrem disso, quem não sabe dar, não sabe receber também. E muitas vezes quando você dá algo para alguém, essa pessoa não consegue encontrar essa energia da gratidão. E a gente não deve esperar também por essa energia da gratidão, porque isso é algo, né, que liberta. A energia da gratidão é muito libertadora para quem tem gratidão, mas nem sempre a pessoa acessa, infelizmente, essa energia da gratidão. Então, a gente se torna o quê? Quando a gente pode contribuir sem a gente querer receber algo em troca, seja a mudança da pessoa ou a gratidão, ou que a pessoa nos dê algo, a gente começa a agir nesse mundo e a viver nesse mundo como uma pessoa desiludida. Ou seja, eu largo essa ilusão, essa ignorância e essa esperança de que as coisas sejam como eu quero, mas elas vão ser como elas são. E a gente vai continuar nesse tema amanhã, penso eu também. Om Shanti Shanti Shanti.